Olá, eu sou Tárcia Quilião, advogada, e vou auxiliar você, síndico, a resolver todos os seus problemas do condomínio com base na lei. Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo de hoje a gente vai tratar um assunto um pouco desagradável, mas necessário de que se trate, uma vez que um assunto é uma modalidade instituída pelo Código Civil, né, e que causam muitas polêmicas nos condomínios. Destituição de síndico. Minha gente, destituição de síndico. Um procedimento bastante desgastante no condomínio, né? E aqui a gente vai abordar ele de uma forma bastante sucinta e bastante clara para passar o máximo de informação para vocês que nós entendemos ser relevantes. Antes de tudo isso, aqui eu passo umas sugestões aos síndicos que estão em exercício da sindicatura, né? Das suas sindicaturas. É importante, pessoal, vocês síndicos, que vocês tenham consciência de que vocês estão ali, estão síndicos, né? Vocês estão exercendo uma atividade que, na verdade, vocês representam os interesses da maioria que o elegeu. Vocês gerem contas de um grupo de pessoas, de uma comunidade, né? E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque geralmente nas assembleias que tratam da destituição do síndico, a queixa maior desses condôminos é: os síndicos são os déspotas, os síndicos são autoritários, os síndicos não respeitam as deliberações de assembleia. Então por isso eu faço aqui, né, uma observação com relação aos síndicos. Infelizmente, em alguns casos, não resta outra alternativa ao condomínio, aos condôminos, do que destituir o síndico, uma vez que ele se comporta de forma autoritária, não obedece às deliberações de assembleia, realiza obras e custos à revelia da assembleia, sequer com a chancela do conselho. Então aí acaba por culminando nesse instituto que nós vamos tratar hoje, que é a destituição do síndico. E aqui nós vamos tratar de que forma isso pode ser feito, porque é uma assembleia bastante peculiar. É uma assembleia que tem um determinado rito e que deve ser respeitada, sob pena de ser nula. Então vamos lá, pessoal. O síndico, por que ele pode ser destituído, né? O que causa uma destituição do síndico? O que culmina na vontade dos condôminos em destituir esse síndico? Primeiramente em casos em que ele pratique alguma irregularidade ou deixe de cumprir as suas obrigações. E aqui eu posso citar como exemplo, né, as deliberações não respeitadas em assembleia ou não prestar contas. No caso, síndicos que deixam praticamente um ano sem encaminhar os balanços ao conselho, se verificando excesso de retiradas do fundo de reserva sem justificativas. Enfim, situações em que acabam por si só trazendo uma certa desarmonia no condomínio, né, e uma certa desconfiança da gestão. Então, mais ou menos, são esses, né, as causas que levam a uma destituição do síndico, tá? E como é que se procede? Em que momento se faz essa destituição do síndico? A destituição do síndico, ela só pode ser feita em assembleia específica para este fim. É importante, uma destituição do síndico não pode ser realizada numa mera reunião de condôminos, não pode ser realizada via o memorando, ou ofício, ou correspondência ao síndico dizendo que ele está destituído. Muito cuidado com isso. Já vi casos em condomínios que os condôminos simplesmente assinaram um abaixo assinado dizendo que o síndico estava destituído. Isto é ilegal, tá, pessoal? Isso é ilegal. A gente precisa aqui respeitar as normas que o nosso Código Civil prevê, sob pena de nulidade de todo esse processo. Então, o artigo 1355 do Código Civil, ele diz: assembleias extraordinárias poderão ser convocadas por síndico ou por um quarto dos condôminos, né? Então, geralmente, por que a gente sempre tem que cuidar esse um quarto dos condôminos, né? Porque geralmente eu já percebi que alguns condôminos, eles se movimentam e eles solicitam ao síndico a realização de uma assembleia, porém o síndico não realiza, né? E isso eu acho um ponto muito negativo para o síndico. Eu entendo, nós entendemos, que nos casos em que os condôminos, pessoas que lhe elegeram como síndico, estão querendo chamar uma assembleia para elucidar algumas questões e para tratar de determinados assuntos, e você, síndico, acaba por não chamar,
eu acho que não é uma situação que é vista de bom tom, né? E isso acaba, por vezes, culminando numa assembleia de destituição. Então, acaso os seus condôminos, e aí vai uma dica, acaso os seus condôminos estejam requerendo uma realização de assembleia, você, síndico, deve chamar essa assembleia, né? A fim de amenizar os mal-entendidos que possam estar ocorrendo, a fim de amenizar, elucidar algumas dúvidas que possam estar pairando na administração, na sua gestão. É interessante para você, síndico, ter uma gestão transparente, ter uma gestão ampla e com publicidade. Todos os seus atos sendo divulgado em canais do condomínio, enfim, é interessante para você, síndico, proceder dessa forma, a fim de evitar que aconteça uma assembleia de destituição. Então, digamos que mesmo os condôminos chamando o síndico, solicitando e requerendo a ele a realização de uma assembleia, mesmo assim ele não realiza essa assembleia. O que resta? Resta chamarmos uma assembleia com a assinatura de 1/4 dos condôminos. E aí, pessoal, uma observação que eu faço aqui já no item das formalidades dessa assembleia. 1/4 dos condôminos da totalidade. Então, prestem bem atenção neste quórum, tá? E importante que seja bem claro o edital. É importante que tenha o fim específico e não simplesmente uma assembleia qualquer. Então se faz, né? Edital de convocação à Assembleia Geral Extraordinária. Este assunto é deliberado em uma Assembleia Extraordinária, tá? E que conste os itens. E ali as minhas sugestões aqui são para os itens do edital. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, de praxe sempre se coloca como primeiro item. O segundo item, solicitações de explicações do síndico e conselho sobre a gestão. É importantíssimo este item no edital e importantíssimo por quê? Porque se não houver a previsão no edital de explicações do síndico da sua gestão, vocês, condôminos, estão ferindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, que é um direito constitucionalmente assegurado a todos. Então é importantíssimo que o segundo item do edital seja explicações e elucidações do síndico e conselho da administração da sua gestão. E aí você coloca ali o período da gestão do síndico. O terceiro item seria possibilidade de renúncia. É importante, não é necessário que se coloque a possibilidade de renúncia, mas é interessante se colocar, é simpático se colocar, porque às vezes o que acontece? É um síndico que a sua atividade comercial é a sindicância, né? A sua atividade comercial é o exercício da sindicância. Então não é interessante para ele ter uma destituição num condomínio, porque isso acaba por ferindo um pouco a imagem dele como síndico. Então, dá-se a possibilidade de renúncia, que é mais interessante nos casos dos síndicos que exercem como atividade a sindicância. Já renunciar para não ter uma destituição no seu currículo, porque isso acaba por manchar o currículo, né? O quarto item do edital seria a destituição do síndico, a deliberação sobre a destituição do síndico. Então, ali serão votados, né, se há ou não o interesse de todos na destituição do síndico. E aqui nós abrimos um parênteses com relação ao quórum desta votação. Existem duas correntes na doutrina. Uma corrente entende que a maioria absoluta, leia-se 50% mais um, da totalidade dos condôminos, ou seja, da totalidade do condomínio. Essa corrente, ela tem sido vencida pelas jurisprudências e pelas orientações jurisprudenciais mais recentes. Ou seja, a doutrina dominante hoje e as jurisprudências dominantes é no sentido de que é a maioria absoluta dos presentes na Assembleia. Claro, nós temos que sempre verificar, pessoal, o que diz a convenção desse condomínio. Existem alguns condomínios que dizem que sim, a maioria simples já pode deliberar sobre a destituição do síndico. Então, sempre analisar a convenção e a letra da lei. Mas, em princípio, o entendimento dominante, inclusive o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem julgados excelentes com relação a isso, né? E o nosso próprio Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina também, no sentido de que é a maioria absoluta dos presentes.
Tá? Então, sempre se ater a este quórum de destituição. E por que que os desembargadores e as jurisprudências, elas têm flexibilizado bastante a questão do quórum da destituição do síndico? Sob o argumento de que os condôminos não podem estar sujeitos e engessados numa administração que é insalubre ao condomínio, uma administração que tem uma ingerência sobre as contas. Você não pode, e aí como a gente diz, é o bem tutelado, o bem maior, né? Que seriam a segurança dos condôminos na gestão desse síndico. Então, por vezes a gente tem um síndico, vamos dar um exemplo, que já foi deliberado que deva ser feita a manutenção predial, é um exemplo, né? Um dos casos também que motivam a destituição do síndico. Foi deliberado em assembleia, foi deliberado a realização e o síndico não faz. Então, aí não cabe outra via senão destituir o síndico desse cargo. E aí, o bem tutelado é a segurança, porque já temos um laudo que diz que o condomínio precisa ter uma manutenção predial. Já temos uma assembleia em que diz, e já aprovando orçamentos, de que o síndico deve realizar a manutenção predial. E mesmo assim ele não realiza. Então isso sim é um bem tutelado, a segurança dos condôminos. Então por isso os desembargadores, os juízes, eles têm entendido que, muito embora até a convenção do condomínio seja um pouco engessada com relação ao quórum de destituição, os condôminos não podem ficar à mercê de um síndico autoritário, um síndico que não cumpre as normas legais, um síndico que não respeita as deliberações de assembleia, um síndico que não presta contas, um síndico que não faz a gerência financeira do condomínio. Então, assim, são nobres essas decisões dos nossos juízes e desembargadores, uma vez que eles entendem, né, que o condomínio não pode ficar refém de uma administração que não respeita as normas e legislações da área. Então, assim, pessoal, é importante, então, este quórum, né, da maioria dos condôminos presentes. O próximo item deste edital é a eleição da nova administração. Nós não podemos deixar o condomínio sem uma administração. Então, ali, o próximo item sugere-se colocar eleição do novo síndico. E aí eu faço a sugestão de fazer, por vezes, né, o tampão, aquele mandato, por exemplo, a minha sindicância terminaria em março do ano que vem, foi destituída agora, então façam um mandato tampão até março do ano que vem para nova administração e depois uma nova eleição com os trâmites corretos, né? Depois tem o último item, seriam os assuntos gerais, e às vezes eu até nem sugiro colocar assuntos gerais, porque é uma assembleia que o fim dela especificamente é oportunizar a defesa para o síndico, possibilitar a sua renúncia, a votação da destituição e a eleição da nova administração. Então ela é esses 4 pontos culminantes. Não vale a pena colocar assuntos gerais para evitar mais debates ainda numa assembleia que é desgastante e é extremamente extensa. O documento que faz essa chamada para essa assembleia, ele tem alguns itens que devem ser respeitados igualmente, tá? Então eu vou inclusive disponibilizar no meu blog www.infosindico.com.br, eu vou disponibilizar para vocês um modelo de um edital de destituição de síndico, tá? Então, esse edital, além de ser um edital específico, ele tem que cumprir algumas normas, porque você tem que provar ali que você tem 1/4 das assinaturas. Então, ele vem com os itens, né? O nome do condomínio, edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária, né? Então, ficam os condôminos do condomínio tal, convocados a comparecer na Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia tal, em primeira chamada, em segunda chamada, o local, salão de festas, né, dependências do condomínio, para deliberar sobre a seguinte pauta. Primeiro, leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. Segundo, explicações do síndico a respeito da sua gestão, né, do período tal a tal. Terceiro, possibilidade de renúncia do síndico. Quarto, deliberação sobre a destituição do síndico. Quinto, eleição dos novos membros do síndico e do conselho. E assuntos gerais fica a critério de vocês. Logo abaixo, imediatamente abaixo desse texto que eu brevemente falei para vocês, a necessidade de ter, né, cordialmente, subscreve-se 1/4 dos condôminos. E ali começa 1/4 dos condôminos identificados, o nome, a unidade e a assinatura
vindo. Muito cuidado nesse aspecto. Eu não posso fazer essa folha o edital e essa folha o anexo à lista. Não posso, sob pena de ser considerado irregular. Eu preciso colocar o edital aqui e imediatamente após o término dos aspectos, dos itens desse edital, eu já começo com a subscritura dos quartos dos condôminos. Então, começa aqui. Terminou a folha, aí sempre se coloca 1/2 e faça o verso. Isso é um detalhe muito importante, pessoal. Eu já vi assembleias serem anuladas porque não previam esse tipo de procedimento. É importante que ali, já imediatamente após os itens do edital, já se comece a subscritura dos 1/4 dos condôminos, tá? Isso é importantíssimo, isso é o pulo do gato aqui do nosso vídeo, tá? Cuidar com esse procedimento. As pessoas que estiverem assinando esse 1/4, que estiverem representando 1/4 dos condôminos, precisam estar quites com as suas obrigações condominiais, uma vez que quem está inadimplente não pode nem votar e nem ser votado. Então, muito cuidado com o recolhimento do 1/4 dos condôminos. Assegure-se de que esse 1/4 dos condôminos ninguém esteja inadimplente com as suas obrigações condominiais, sob pena de não ser computado no rol daquelas pessoas ali e você não atingir o quórum. E aí que eu digo que tem que cuidar muito esses detalhes, são muito detalhezinhos, porque são esses detalhes que acabam fazendo você perder todo o trabalho, né, que é uma assembleia desgastante, acaba por anular uma assembleia dessas e acaba perdendo e desmotivando os próprios condôminos de estarem ali presentes e participantes da vida condominial. Outro item que me questionam: inquilinos. Sim, inquilino pode votar na destituição do síndico. Assim como o inquilino pode votar na eleição do síndico, ele pode votar na destituição do síndico. Nada mais justo. Porém, o inquilino tem que estar munido de procuração. E aqui também faço um parênteses, né, pessoal, que inclusive, né, há possibilidade dos inquilinos serem síndicos, mas evidente, o inquilino tem que apresentar a procuração. E sempre apresente a procuração no início da assembleia. É importante que isso fique registrado no início da assembleia. Então, inquilinos, sim, podem votar na destituição do síndico, desde que estejam quites com as suas obrigações condominiais e apresentem a procuração. Então, pessoal, esses são alguns pontos relevantes que eu entendo com relação à assembleia de destituição de síndico, de como destituir um síndico, tá? E aqui eu também passo algumas dicas assim. Quando for motivado para fazer uma destituição de síndico, você preste muita atenção se realmente esse síndico está praticando irregularidades, se realmente esse síndico não está gerindo as contas do condomínio de forma correta, se realmente esse síndico está sendo autoritário a ponto de não realizar as obras e deliberações da Assembleia. Esteja sempre atento para não expor esse síndico à situação vexatória. Esteja atento para não expor tanto a pessoa do síndico quanto a administração do condomínio a uma situação muito delicada. Isso é uma linha muito tênue que ocorre, mas que nós devemos estar sempre atentos, para que depois, lá na frente, o condomínio não acabe por responder por uma ação de danos morais. Então, assim, entendo que não precisa haver desgaste numa destituição do síndico. Basta ser feita uma destituição do síndico pautada na legalidade, respeitando os procedimentos necessários para uma destituição, né? Oportunizando a defesa do síndico, que é importantíssimo que ele tenha sido oportunizada a defesa, né? E depois deliberando com o quórum, respeitando o quórum, né? Tanto da chamada do edital de destituição, quanto para a destituição do síndico. Eu acredito que se nós tratarmos de forma harmônica, de forma serene, não haverá problemas ao condomínio ou uma assembleia de destituição, né?
Muito embora, repito, é uma assembleia desgastante, já participei de algumas assembleias de destituição, é extremamente desgastante, mas sempre peço aos condôminos que me contratam para uma destituição que se pautem única e exclusivamente na gestão condominial. Deixem assuntos pessoais de lado, deixem questões pessoais e que não fazem parte do condomínio que sejam o motivo da destituição, né? Se vocês eventualmente tiverem realmente provas, né, e de práticas de irregularidade pelo síndico, nada mais justo que os condôminos se organizem e efetuem uma destituição de síndico, mas sempre pautada na legalidade, na transparência e no respeito às normas condominiais. Se você tem alguma dúvida com relação ao tema tratado aqui, que foi destituição de síndico, deixe nos comentários e não esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos no nosso canal. Um grande abraço a todos!